Ontem eu subi essa tribuna para repercutir o resultado que o Brasil obteve na prova do PISA, no Program for International Student Assessment da Organização Mundial, da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, que é o teste que verifica o aprendizado das crianças aos 15 anos. O Brasil foi vergonha, mais uma vez, figurando entre as piores posições em leitura, matemática e ciências. Hoje, eu esperava que os jornais dessem na capa. Mas, nos jornais, praticamente do Brasil inteiro, a notícia é sobre a maconha. Não é que o uso da maconha ela não seja importante. É importante. Um debate que nós podemos ter sobre a liberdade para que as pessoas possam usar da forma que quiser. No entanto, me chama a atenção o fato de que o assunto que eu reputo mais importante, não existiria outro, porque eu estou dando ciência ao que foi colocado, mas o que não foi é que me chama mais atenção. Ou seja, os jornais também, eu não vou culpar os jornais, afinal de contas também porque os jornais refletem o seu leitor. Dificilmente a gente vai esperar que o jornal funcione como um elemento de indução de um comportamento da população. No entanto, é de se estranhar a completa omissão. Eu procurei em vários jornais importantes de circulação e sequer houve uma matéria sobre o assunto, nem dentro nem fora. É como se o assunto não tivesse nenhuma relevância. Recentemente, um apresentador de televisão faleceu. Os jornais deram uma ampla cobertura de capa dentro, ou um clube de futebol brasileiro ganhou a Libertadores, algo absolutamente corriqueiro. Afinal de contas, a Libertadores só é disputada por times da América do Sul. Então, se não for um time argentino, vai ser uruguaio ou brasileiro. Mas toda a cobertura televisiva, imprensa escrita, o rádio. O Brasil passa vergonha em leitura. As nossas crianças, 75% das nossas crianças não têm o conhecimento mínimo em matemática para uma conta simples. Isso não é notícia. Não há nenhum questionamento sobre a responsabilidade. Ninguém foi responsável pelo resultado. Ninguém vai ser cobrado. Não, se ninguém vai ser sequer constrangido a ser perguntado. Nenhum ministro da pasta da educação recente, seja Fernando Haddad, Aloysio Mercadante, Renato Janine Ribeiro, Paulo Paim, Mendonça Filho, o Rossetti, ninguém vai ser questionado o porquê o Brasil teve aquela nota. Nenhum prefeito responsável pela sua rede vai ser questionado pela nota. Nenhum governador. Simplesmente é um tema que não dá manchete, não dá notícia, não dá nenhum tipo de repercussão. Bem, é uma reflexão que eu trago aqui, vereadora Gorete, porque o óbvio, ele precisa ser visto. Enquanto a gente criar, a nossa escola for uma produtora de analfabetos funcionais,
Esse país não tem viabilidade. Eu falei das vagas abertas no Porto do Recife, no Porto Digital do Recife. 1.000 vagas abertas. E não tem jovens para o preenchimento das vagas. Por quê? Porque a nossa escola é imprestável. A nossa escola não forma a mão de obra adequada, mesmo sendo uma escola cara. O que chama atenção também nesse relatório, vereador Heriberto Rafael, é que um dos itens de fracasso para a rede brasileira, não estou aqui falando de uma rede específica, é do pouco tempo em sala de aula que um estudante brasileiro fica. Inclusive porque, para se começar uma aula, demora-se muito. As crianças vão chegando aos poucos, não se cumprem os horários, não há a prática de que, se não chegar no horário certo, não entra, ou vai ter algum tipo de sanção. Antes do acabar da aula, as crianças são liberadas. Quando os professores estão em aula atividade, não tem aula. Se um professor adoecer, as crianças são devolvidas, não ficam em sala. Em sala, elas não têm o devido acolhimento. E, pasmem, não há verificação do aprendizado das crianças. O pai não sabe se a criança ela tirou a nota alta ou baixa, porque não existe verificação de aprendizado, não existe boletim. Como é que o pai vai saber se a criança sabe? Não, ninguém sabe. Se perguntar, essa criança sabe? Não, ninguém sabe. Como é que podemos esperar algo diferente? Nós estamos há 7 anos entrando todos os dias em salas de aulas. E todos os dias as notícias são desanimadoras. Desanimadoras. Eu chego a pensar se não seria a hora de nós não até judicializarmos as questões, para o envolvimento mais amplo da sociedade. Nesse país, e aqui eu não prego nenhum tipo de sociedade de iguais, não acredito nisso. Acredito que a sociedade deve ser uma sociedade baseada na liberdade, nas diferenças, no mérito, no esforço individual de cada um, mas é preciso que existam condições e de igualdade na largada, pelo menos. Não é justo nós sabermos de onde virão os médicos, de onde virão os engenheiros. E nós sabemos que dificilmente virão da escola pública, e no nosso município, que virão da escola municipal da cidade do Recife. Os índices que estão na Prova Brasil indicam que apenas a probabilidade de uma criança passar 9 anos na escola do Recife, a probabilidade, e vir a ter a alfabetização adequada no 9º ano do ensino fundamental é de 25%. 75% dos nossos adolescentes no 9º ano são analfabetos funcionais. São números do Ministério da Educação. Não estou inventando aqui. Eu estou trabalhando com os indicadores oficiais da Prova Brasil. Mas ninguém é responsável. Os professores não são responsáveis. Os gestores não são responsáveis. O secretário não é responsável, nem o prefeito. Ninguém é responsável.
Agora a conta vai vir, porque quem não consegue aprender na escola, não consegue trabalhar. Essa será a realidade cruel do futuro. Nós estamos sonegando o direito de uma criança na escola pública do Recife, que custa R$ 950 por mês. Nós estamos tirando dela o direito de que, quando chegar na idade adulta, ela seja um arquiteta, um físico, um químico, um biólogo, um professor, um advogado, porque ela não tem as habilidades de abstração que são necessárias para o enfrentamento dos desafios do futuro. E é triste, cansa saber que não há nenhum tipo de preocupação com isso. O óbvio, ele é simplesmente ignorado. Nós continuaremos com a nossa fiscalização diária. Continuaremos alimentando o nosso raio-x das escolas. Continuaremos fotografando as escolas, tirando a temperatura de cada sala de aula, verificando as condições de trabalho dos professores, tudo que é necessário para a manutenção de uma base de dados, para o cruzamento com os dados oficiais, inclusive com a possibilidade da gente saber muito bem de quem é a responsabilidade. Quem foi que colocou uma escola onde não deveria? Quem foi que manteve a escola onde ela não deveria? Quem foi que não fez a escola que já foi prometida de ser feita? Mas é realmente desestimulante saber que a informação mais importante e que no mundo civilizado hoje é a discussão, onde a nota foi alta, ao parabéns, e a política no sentido de vamos manter a dianteira, onde não se foi bem, o que deverá ser feito para melhorar. Esse debate, por exemplo, os suecos tiveram há 3 anos, quando o rendimento dos estudantes suecos caiu. E veja, eu estou falando o rendimento dos suecos, que tem uma alta performance. A Suécia, com apenas a população de Pernambuco, o tamanho da população de Pernambuco, produz 25% de todas as riquezas que o Brasil produz em alta tecnologia. Quem já entrou num carro Volvo sabe o alto padrão de qualidade da marca. Por quê? Ciência, tecnologia, intelecto. E o que aconteceu? O debate nacional há 3 anos foi o porquê da piora. Neste resultado, a trajetória já foi de subida. Aqui na América Latina, o caso exitoso do Chile demonstra que nós estamos, inclusive, ficando para trás entre os próprios latino-americanos. O caso exitoso do Peru. E, lamentavelmente, a gente patina. A gente fica para trás. E isso não gera notícia. A futilidade domina os noticiários. A mediocridade domina. Os temas que são discutidos, que são propagados, são temas que revelam também que a armadilha ela é completa na medida em que a criança é vítima do sistema, que hoje elas substituíram seus pais, que também foram vítimas do mesmo sistema educacional que não presta. A maior parte da população não tem a preocupação, porque também não entendem o valor, porque até mesmo não foram transformadas pela educação. E assim, a maior parte da população que é atingida
ela não reage, porque hoje deveria ser um dia de questionamento de todos aqueles que tiveram sobre a sua responsabilidade uma rede de ensino pública e deixaram que o Brasil, mais uma vez, passasse vergonha internacional. Muito obrigado, senhor presidente.